Boa noite, boa noite, boa noite. Meu nome é Rodolfo Otávio Mota, presidente da de Assistência dos Advogados de Goiás. Vou começar aqui lembrando um textinho, um vídeo que nós víamos muito na internet nos últimos, talvez, 10 anos, que falava sobre as profissões que existiriam num futuro muito breve, sobre a multidisciplinariedade que nós estaríamos preparando os filhos para profissões que sequer existiam. De fato, isso tem se mostrado cada dia mais verdadeiro. A gente tem acompanhado uma série de profissões que nos últimos 10 anos surgiram e que não existia antes. E a minha história se confunde um pouco com essa multidisciplinariedade, com essa mudança de perfil. Eu me formei, me tornei advogado, graduei em 2003, me inscrevi na ordem quase que concomitantemente e a partir dali comecei a minha jornada de vida atendendo exclusivamente empresas, trabalhando para pessoas jurídicas na área do direito empresarial e do direito tributário. E nesse momento, em diversas ocasiões, eu fui chamado a conhecer de áreas, de culturas, de conceitos e até de ciências completamente diferentes da área jurídica. Fui convidado e quase que forçado a estudar gestão, administração de negócios, administração de pessoas, sobre tecnologia da informação, sobre infraestrutura, sobre ciências da computação, sobre relacionamento interpessoal com colaboradores, com funcionários e outras tantas ciências. Estudei, inclusive, ciência aeronáutica, que acabou me levando para a aviação, me tornei piloto e depois proprietário de aeronave, e depois advogado de aeroclube e do segmento. O que mostra que na vida da gente estamos sempre construindo novas oportunidades e novos caminhos a partir da predisposição de aprender. E no momento da nossa vida a gente é convidado a usar todas essas ferramentas que a gente constrói ao longo da vida para desempenhar algumas tarefas. Foi assim, num dos títulos mais honrosos que eu já tive na minha vida, quanto vice-presidente do Vila Nova, que tive a possibilidade de cuidar e sanear toda a parte, a estrutura administrativa, fazer um plano de recuperação para a entidade no quesito dívidas trabalhistas, dívidas fiscais e etc. E em outras oportunidades em joint venture que eu administrei enquanto advogado e também como administrador propriamente dito. E já em meados de 2015, num processo eleitoral que me levou até a Caixa de Assistência dos Advogados, no primeiro mandato, a convite do então presidente Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, candidato e presidente ato contínuo, nós encontramos uma caixa de assistência que estava, eu digo, entre aspas, inoperante. Tínhamos plano de saúde, plano odontológico, tínhamos uma telefonia e uma ótica só. Essa era a realidade aqui nessa capital e uma salinha no interior de Goiás. E o que nós fizemos foi revolucionar a história da Caixa de Assistência, imprimindo conceitos de gestão e administração e eficiência, refizemos e reconstruímos todos os processos dentro da Caixa de Assistência. Aqui processos, me refiro a procedimentos administrativos e não processos judiciais. Implementamos uma cultura em que nós teríamos que fazer muita coisa ao mesmo tempo para resgatar 72 anos de história e devolver o protagonismo da Caixa de Assistência para a advocacia goiana. E assim fizemos. Trouxemos numa velocidade quase que sônica esse prédio
que é sinal de excelência durante ao longo de todo o território nacional, que aqui é o maior e melhor escritório compartilhado. Implantamos a livraria da CASAC, que era RT e era terceirizada. Trouxemos à tona a presença física da Caixa de Assistência em todo o estado de Goiás, e passamos a ter ali uma estrutura física em Tumbiara, Caldas Novas, Lusiânia, Formosa, Rio Verde, Jataí, Ceres e Anápolis. Passamos a ter 6 pontos físicos em Goiânia, a TRT, Edifício Los Andes, lá no Fórum Los Andes, na sede administrativa aqui na Avenida Goiás, no Tribunal de Justiça e na OAB no setor Marisa. Criamos o e-commerce, estamos implantando agora restaurante, café, uma unidade do meu escritório em Anápolis e no novo prédio, na nova estrutura administrativa. Fizemos uma obra com 3.000 metros que entregaremos agora no dia 28 de junho, com pouco mais de 1 ano e 4 meses. E isso, gente, tem um segredo. O primeiro deles é indelegável. A gente não consegue transferir, que é o planejamento, que é a criação. O segundo, que é tão importante quanto, é a execução. Esse a gente pode e deve contar com o apoio de uma equipe muito bem treinada e lapidada. Mas você, enquanto gestor, também tem que estar pronto para os grandes debates e as grandes discussões, porque se você não tem a competência para gerir, o senhor não terá a competência para criar e nem tampouco para cobrar a execução daquilo que você planejou. E como fazer tudo isso ao mesmo tempo? E aqui um dos maiores segredos que eu guardo comigo as 7 chaves, e quem trabalha comigo sabe disso, é o ócio. Os grandes momentos de criação e de produção, pelo menos meu, são as madrugadas, à noite ou no iniciozinho da manhã. Inclusive, não é incomum as pessoas que trabalham comigo receberem mensagens 2, 3, 4, 11, meia-noite sobre processos de criação. Uma vez lançado o processo de criação, no outro dia, ao longo do dia, eu trabalho a execução e a implementação. E faço reuniões periódicas com a minha equipe para tratar do estágio da execução e da aprovação dos projetos. Layout, projetos arquitetônicos, projetos de engenharia, editais de seleção pública, editais de contratação. Tudo isso eu me reúno com a equipe para que, uma vez aprovado layout, estrutura, editais, se execute, dê publicidade e comece a se executar. Dentro do organograma físico-financeiro para execução, um dos critérios para a contratação é o menor prazo, a maior eficiência e, claro, o menor custo dentro da estrutura de programação. Essas são métricas que nós temos adotado dia a dia na construção de uma caixa de assistência mais eficiente. Mas isso não é só. Porque entregar obras, entregar melhorias, entregar produtos e serviços como foram agregados, esmalteria, designer de sobrancelha, barbearia que inauguraremos e outros tantos produtos e serviços, não seria suficiente se estivéssemos comprometendo a estrutura financeira da Caixa de Assistência. E isso não há. Prova disso é que, pela auditoria do Conselho Federal e da própria Caixa de Assistência, chegou-se à conclusão de que nós dobramos a disponibilidade financeira e quase quadruplicamos o patrimônio da Caixa de Assistência em 3 anos. Ou seja, o que foi feito em 72 anos, nós quadruplicamos em pouco mais de 3. E por que dessa urgência? Por um motivo muito simples. O mandato é de 3 anos. Se queremos entregar e fazer a diferença na vida da advocacia, nós temos que fazer hoje. E se eu pudesse deixar aqui uma segunda advertência, a primeira foi a valorização ao ócio,
seria: troquem o pneu da bicicleta andando. Não parem, não dá mais tempo de experimentar, de testar. Hoje o senso de urgência em todas as áreas, seja na nossa, da advocacia, ou do exercício de gestão, ou de qualquer outro negócio, a única certeza que nós temos é que não temos tempo. A urgência, ela está presente diuturnamente. Quantos negócios os senhores conhecem que já deixaram de existir ou estão na iminência de deixar de existir? Eu, por exemplo, cito um. Guarda de documentos e digitalização de documentos. Esse é um segmento que tem vida curtíssima. Aqueles que estão nele precisam se reinventar, porque estarão fora do mercado num curto espaço de tempo. O escrevente que nós conhecemos, talvez aqui os mais antigos, não estão mais no mercado da forma como estavam. Estão quase todos hoje vinculados a gabinetes, porque aquele escrevente de carimbo, de grampo, de numerar página, de enviar a conclusão, não existe mais. Esse processo, esse procedimento, ele é automático. Então, o senso de urgência existe. Não dá tempo. Temos que trabalhar de manhã, de tarde e à noite. Mas eu quero ter uma vida feliz com a minha família, com os meus amigos. Isso é lícito. Agora, se você quer e tem senso de urgência, nós temos sim que sacrificar alguma coisa em prol de um projeto maior. Não dá para ter o melhor dos dois mundos. Infelizmente, nós vamos ter que sacrificar o nosso momento com a família. Infelizmente, nós vamos trabalhar com culturas e formações e com aprendizados que a gente ainda não tem. E aqui, senhores, vai a terceira advertência: estudem outras áreas correlatas ao direito. Estudem contabilidade, estudem administração, estudem psicologia, estudem tecnologia da informação, estudem áreas co-irmãs vinculadas à sua atividade, porque isso vai lhe ser cobrado num determinado momento da sua vida e vai ser exatamente essa formação que vai fazer a diferença na vida do seu constituinte, na sua vida, ou vai ser um marco para o início de um grande negócio. Espero aqui, em linhas gerais, ter deixado um pouquinho sobre o que é empreender e fazer mais com menos. Mais com menos tempo e mais com uma eficiência completamente diferente. Preparem-se e deem tudo de si. Muitíssimo obrigado a todos.